irmãos, hoje nós estamos louvando a Deus em família e a gente vai cantar uma música que vê a dor do outro e quem não vê, com certeza, tá no lugar errado. Em trevas eu andei, mas Cristo me encontrou, e uma nova luz senti em mim brilhar. Meu nome Ele escreveu, e meu viver mudou. Para sempre com meu bom Senhor irei falar, Agora vamos conversar com Cristo, vamos sim falar das nossas dores. Ele há de nos ouvir e logo há de responder. Quando a tentação for grande e o mal vier a te chegando, uma palavrinha só com Ele bastará, sim, bastará. Não fica bem, a gente passa bem, um outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio que temos, meu Deus, de louvarmos o Teu nome. Deus, de engrandecer o nome do Senhor, porque só o Senhor é Deus. Pai querido, nós temos aprendido e reconhecido que nossas vidas, nossa igreja, nosso povo, Teu povo, está sob os Teus cuidados, Senhor. Porque o Senhor é o dono e tem o controle de todas as coisas. O Senhor é Deus no céu, na terra, o Senhor é onipotente, onipresente. É o Senhor que tem o controle de todas as vidas, de todos os seres, Pai, nesse planeta tão grande, meu Deus. Por isso nós te agradecemos. Apesar de tantos conflitos, de tantas coisas que existentes aqui na nossa terra, nós temos uma felicidade muito grande, Senhor, de sermos teus filhos salvos pelo sangue do Cordeiro.
Obrigada, Senhor. Obrigada, porque antes nós andávamos em trevas mesmo. Mas hoje, quando conhecemos a Cristo, a luz raiou no nosso coração. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem colocado no nosso coração e pedimos que coloque a cada dia o desejo de ter compaixão, de ter piedade, de amar o nosso irmão, amar o nosso próximo e de sentir, Pai, a dificuldade um do outro. É isso que a palavra nos ensina, nosso Deus, de amarmos o próximo como a nós mesmos. Deus nos ensina a cada dia, Paizinho, como igreja do Senhor. Obrigada, Deus, por este culto tão maravilhoso, pela tua palavra. E, ó Deus, continua ministrando de maneira maravilhosa nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, família querida, hino inspirativo ao nosso coração. Que Deus continue abençoando vocês, viu? Saudade de todos aí. Hoje nós vamos ler Mateus 19, versículos 5 e 6. Peço que todos acompanhem a leitura da palavra de Deus. E diz assim: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Hoje é a nossa sexta-feira que conversamos sobre família, relacionamento familiar. O que fazer quando a alegria está acabando no casamento? O que podemos fazer? Casamento é bênção de Deus, não é mesmo? Mas também é verdade que o casamento constitui em um ambiente que muitas vezes se torna difícil, desafiador, sobre dificuldades relacionais. Muitas vezes o jardim do casamento vai perdendo aquela beleza, vão desaparecendo as flores, as rosas, não é? E vai ficando espinhos. No lugar daquela paixão de outrora, aquela paixão avassaladora, no lugar do amor, no lugar da alegria, no lugar do romance, no lugar da poesia, vão ficando indiferenças, vai ficando silêncio, ausência e, quando não, grosseria e agressividade. Aonde haviam palavras adocicadas, palavras de amor, o que se vê muitas vezes agora são frases amargas, destinadas um ao outro, dos dois lados. Não tem mais carinho, não há mais abraço, não tem mais afeto, não tem colo, não tem cafuné, só aparecem críticas, acusações, desprezo mútuo. Antes foram unidos, né, para serem um só em amor, uma só carne, conforme diz a palavra de Deus, mas acabam vivendo como dois estranhos dentro de uma casa, da mesma casa. O que dizer? Situação difícil, não é mesmo? Muito complicada. Diante dessa realidade destruidora, o que fazer? Vai desistir do casamento? Vai desistir da família? Vai ficar aí culpando a outra parte, culpando um ao outro? O que fazer? Vai ser infeliz pro resto da vida? Olha, por incrível que pareça, Jesus pode dar solução ao seu casamento. Jesus pode trazer solução para a sua família. As dificuldades no casamento são matérias-primas para Deus transformar o seu casamento em um lar de felicidade, em uma família feliz. Aliás, domingo nós falamos alguma coisa parecida, não é mesmo? De que qualquer problema é matéria-prima nas mãos de Deus para a restauração da alegria, da felicidade, do amor, da harmonia na vida. Assistindo uma série sobre Jesus, é uma série que não tem na TV, tem que baixar o aplicativo The Chosen. E é uma série baseada na Bíblia, mas é uma ficção. Mas é baseado na palavra de Deus.
E assistindo essa série, eu vi lá, naquela parte em que Jesus vai para o casamento, e lá no casamento acabou o vinho. Esse texto está relatado lá em João capítulo 12. E é incrível, né? Porque ler é uma coisa, agora ver é outra totalmente. É assim, e é fantástica a cena. Eu fiquei assim maravilhado diante daquela cena. Ver a cara dos convidados, o pessoal que estava ali na festa. Quando Jesus mandou botar água nas talhas, ver a cara dos convidados antes, quando ele mandou colocar água, e ver a cara do pessoal depois do milagre, sensacional. Não tem, aliás, como ficar insensível diante daquela cena. E o vinho na festa representava o quê? O vinho era símbolo da alegria. Então, se o vinho acaba, acabou o vinho. Acabou o quê? Acabou a alegria. E vimos e lemos ali na Bíblia que o problema havia sido identificado ali naquela festa de casamento. Qual era o problema? O problema era que o vinho havia acabado. Acabou o vinho, entende? Isso é muito importante. Precisa identificar o problema. O problema ali é que o vinho tinha acabado. No seu casamento, também é isso. Aí na sua festa, na sua família, que deveria perpetuar a alegria, a felicidade, o amor, o que está acabando aí na festa do teu casamento? O amor, o respeito, o que está acabando? A alegria. Identifique o problema. É importante ficar atento, ficar ligado. Os dois devem estar antenados. O que está faltando? O que começou a faltar? O que está começando a acabar no relacionamento da família ou no casamento? O que não pode é os dois ficarem desatentos. A crise está chegando, a crise está crescendo, a crise está aumentando, os problemas estão tomando conta de todos os cantos do relacionamento e os dois ficam lá, inertes, sem ação nenhuma. Isso não pode. Identifique o problema. O que está acontecendo? Veja isso no início. Começou a ter aí algum desgaste? Observe no início. E agora, após identificar o problema, apresente imediatamente a quem pode resolver. Foi justamente o que Maria fez. Após identificar o problema lá, que estava acabando, estava faltando o vinho, o que Maria fez? Ela correu imediatamente a contar a Jesus. Então, na crise, não adianta, meu irmão e minha irmã, meu ouvinte, se desesperar, mas vá contar a pessoa certa. Corra para contar a pessoa certa. O que a gente vê hoje, o que a gente acompanha, são casais se gladiando, casais se acusando, brigando, xingando até, se agredindo com estupidez de ambas as partes. Em vez de levar o problema a Jesus, os dois juntos é o que deveriam fazer, mas não, ficam se atacando. Gente, observe uma coisa. Felizes são os casais que conseguem orar juntos. Vou repetir, felizes são os casais que conseguem orar juntos. Buscar em Jesus a solução para os problemas juntos. Você acha que Jesus não irá resolver? Se os dois buscarem a Jesus, vocês acham que ele não irá se manifestar na vida de vocês? Duvido! Duvido! Claro que vai. Mas tem que ser os dois. E enquanto é possível, enquanto há tempo, busquem o Senhor. Em casal, em família. Busquem o Senhor. Então nós vemos a história aqui de João 2, que após identificar o problema, todos obedeceram às ordens do mestre, o que o mestre mandou. E aí, quando obedeceram, o milagre aconteceu. De uma simples água, o vinho voltou. A alegria voltou, percebe?
E olha que fantástico, e voltou melhor ainda. Então, gente, nós também aprendemos que não adianta só levar o problema para Jesus. Não. Primeiro passo, identificar o desgaste. Segundo, leve a Jesus. Mas depois que levar a Jesus, tem que obedecer. Você é jovem e não casou ainda, guarde essas palavras em seu coração. Para quando chegar a sua vez, jovem, faça do jeito certo. Está com desgaste no relacionamento, no casamento, identifique o problema, apresente-o a Jesus e depois obedeça a Jesus. E assim irão desfrutar do milagre de Cristo em seu casamento, no relacionamento, a multiplicação da alegria. Eu vou dizer aqui uma outra coisa. Muitas vezes, obedecer a Jesus vai totalmente contra a nossa lógica, contra o nosso habitual. Imagina essa história aqui de João capítulo 2, imagina lá, Jesus mandou encher as talhas de água. Lá na série, dá para ver certinho, você até se diverte vendo a cara das pessoas, dos que trabalhavam, daqueles que estavam ajudando ali na festa, né? Do tipo assim, ficaram abismados. Como assim? Encheram os barris de água? Isso não tem sentido, não tem lógica. Mas não questione, apenas obedeça. Foi o que disse Maria. Maria falou assim, olha, apenas obedeça. É isso mesmo que tem que acontecer com a gente. Ali, colocar água ali nos barris, nas talhas, parecia que não tinha lógica nenhuma. No teu caso, parece que não tem lógica alguma. Orar junto, crer que Deus vai restaurar, mas acredite. Ah, mas o amor acabou, não tem lógica nenhuma eu tratar bem essa mulher, não tem lógica nenhuma eu tratar bem este homem. Imagina, orar junto, que absurdo é esse? Não importa a sua lógica, não importa a sua visão, apenas obedeça. Identifique o problema, leve a Jesus o problema, os dois juntos. Enquanto há tempo, leve perante a Jesus e obedeça à palavra de Jesus. Meus queridos, isso é viver na fé. A fé obedece justamente quando a gente não entende. Mesmo quando nós não entendemos, a fé obedece. Então nós vemos em João capítulo 2 que a alegria voltou naquela casa. E o mais legal ainda é que a alegria renovada, quando voltou, foi muito melhor do que antes. O vinho produzido por Jesus foi muito superior do que o vinho que estava sendo servido antes. Então, acredite que o melhor está por vir no teu casamento. O melhor vem depois. Quando Jesus entra e interfere, aí acontece o melhor. O jardim do seu casamento vai ficar assim, muito mais florido, bem mais alegre, com amor, com carinho, respeito, paixão, paz, a paz do Senhor. Então, se você é de Jesus, aprenda que não se acaba um casamento assim. O casamento não acaba. Quem disse que não haveriam lutas? Claro que vai ter lutas. O segredo está em identificá-las. Quais são os problemas? E apresentar todas essas lutas a Jesus e obedecê-lo. Pessoal, para terminar aqui, nós lemos Mateus 19:5. O homem deixa o pai e a mãe, se une à mulher e se torna uma só carne. O casamento tem sido atacado como nunca na história humana. É simples só observar que os critérios morais estão se dissolvendo. Está tudo meio que perdendo o sentido, inclusive a manutenção do casamento. Está tudo se esvaindo, tudo se dissolvendo. A infidelidade conjugal é uma marca dos nossos dias, é uma marca forte nos casamentos atuais.
Como eu falei terça-feira, o sexo antes do casamento se tornou normal até dentro da igreja. Que absurdo! Até os crentes estão brincando com Deus. Não faça isso. Ponha temor de Deus no teu coração e acredite. Você que está passando por uma crise, acredite. O divórcio não é a solução. Meu irmão, minha irmã, meu amigo. Não é a solução. A solução é Jesus. O divórcio não vai restaurar a sua vida. Jesus tem poder para restaurar a sua vida. Sabe que tem gente que esquece que o casamento é para sempre. E o casamento é renúncia. Diz o versículo 6, eles já não são dois, mas uma só carne, o que Deus uniu não separe. Estava assistindo uma entrevista esses dias daquele músico, o Lenine. Ele é um cara que não tem uma vida cristã, até onde eu sei, né? Quer dizer, eu também não sei nada sobre ele. Mas eu só sei que ele é um bom músico, um grande músico. Mas o Lenine, na entrevista, ele soltou uma frase que, assim, que eu fiquei boquiaberto. Ele disse, gente, que está casado há 40 anos com a sua mulher, com a sua esposa. E falou assim, feliz. E ele disse mais, ele falou que vive um romance intenso até hoje, em todos os sentidos. E aí, os entrevistadores ficaram assim, né, espantados. Não já se viu um artista hoje em dia? Não é comum. Só que o melhor veio depois. Aí ele completou essa informação dizendo, ele disse assim, veja, isso não é sorte. Isso é saber construir juntos. Olha que legal. E aí ele disse assim também, olha, que casar é uma pequena variação de morrer. Que coisa, né? Ele completou lá, inclusive, falou assim, ó, se você não entende isso, não case. É mais ou menos por aí. Se você, meu jovem, não entende que o casamento é uma pequena variação de morrer, não faça como Paulo disse lá, não case. Tem que entender, tem que se preparar ao casamento. Dividir a vida com alguém é sim morrer para muitas coisas. Lá na entrevista ele mesmo falou que morreu para o convívio social, para as baladas, para as festas, para amigos, para mulheres, para outros relacionamentos. Enfim, ele morreu. Isso tudo acabou. E agora ele disse lá que um vive para o outro. Morreu para tantas coisas, mas reviveu para tantas outras. Ele comenta que construiu um monte de coisa legal. Construiu o amor. E agora, olha só, eles têm 4 netos, ele e a esposa dele. Quer dizer, que bacana, né? Sabedoria. Casamento tem que ter sabedoria. Se não for para construir o casamento no modelo de Deus, não case. Nossa, pastor, onde já se viu falar isso? Para ter casamento, para destruição, não case. Gente, não há casamento sem problema. Todo casamento exige renúncia, entrega, perdão e depois restauração. Então nós concluímos aqui que casamento não é uma união experimental. Vou experimentar. Para com isso. Homens e mulheres, saibam de uma coisa. Casamento não acaba quando chega uma crise. Não é assim. Casamento, gente, não é produto descartável. Não é um negócio que você troca como um iPhone. Ficou velho, você vai lá e troca. Tudo que troca vai para o lixo um dia. Casamento não é assim. Casamento é criação de Deus. No modelo de Deus. No modelo heterossexual, monogâmico, monossomático, ou seja, se uniram, agora os dois se tornaram uma só carne. Nós vemos na Bíblia que só há 3 cláusulas de exceção: infidelidade, abandono e morte. Tá aí as referências. No mais, não pode. Casamento é para sempre. Então, ore e aprenda que casamento é indissolúvel. Porque agora vocês se tornaram um só.
é para sempre, é indissolúvel. Veja só, está com fardo no casamento? Entregue a Jesus. Nele, em Cristo, todas as crises podem ser superadas. O Senhor te capacitará, meu irmão e minha irmã, a perdoar e a recomeçar melhor ainda. Então acredite que perdão e restauração é infinitamente melhor do que divórcio. Larga divórcio para lá. Deixa Jesus entrar na tua casa, no teu coração, homem e mulher de Deus. Quando Jesus entra, divórcio nenhum tem espaço. O divórcio vai embora. O que tem espaço quando Jesus entra é felicidade, amor, comunhão conjugal, comunhão familiar. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Priorize o casamento. Priorize o relacionamento de vocês. Se vocês estão percebendo que está acontecendo alguns problemas, identifique-os e já entregue agora, os dois juntos, aos pés de Jesus Cristo. Entregue ao Senhor, confia nele e obedeça a sua palavra. Que Deus abençoe. Peço para que vocês orem nesse momento. Apresente a família de vocês agora diante de Deus. Uma ótima noite a todos. Gostou deste devocional? Então inscreva-se em nosso canal clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Deus te abençoe!